Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje, no dia 11 de maio de 2020, a nossa pauta vai ser o capítulo 4, que fala o mundo em conflito. Bom, nós podemos pegar a nossa apostila e vamos ali na página 290. No início do século XX, a Europa passou por uma guerra de grandes proporções que causou a morte de milhares de pessoas. Diversos países foram envolvidos, alterando profundamente o cotidiano das populações e provocando alterações políticas importantes no continente. Além disso, nesse mesmo período, a Rússia passou por um movimento revolucionário que instituiu um novo tipo de regime econômico inspirado nas ideias socialistas. Bom, aqui no capítulo 4 começa falando o que ocorreu no comecinho do século XX, que é conhecido como a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 até 1918, no século XX. Bom, o século XX, para muitos historiadores, é considerado como o século da Era dos Extremos, onde as principais guerras aconteceram, as duas principais guerras que até então o mundo não tinha visto nada igual, aconteceu, que foi a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, e depois veio a Segunda Guerra de 1940 e 1945, tirando o restante dos conflitos que o século XX presenciou, que o século XX passou. Bom, na página 292, nós começamos a falar sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Antes de acontecer a Primeira Guerra Mundial, nós estudamos no capítulo 3 a questão do imperialismo, né, que era o domínio das potências sobre outros países, principalmente países da África e da Ásia. Esse imperialismo ainda continuava, mas ali na Europa vivia um sentimento de transformação. A Europa estava passando por esse processo de transformação, processo de calmaria. Nada estava acontecendo para que eles entrassem em pânico. Estava acontecendo transformações tecnológicas, como a invenção do cinema, luzes, novas ideias começaram a surgir, até mesmo o socialismo, o darwinismo uma ideia começou a se fortalecer. E esse período de calmaria, de tranquilidade, nesse período foi até construída a Torre Eiffel na França. Esse período é chamado como a Belle Époque. Vamos ali na página 292 para nós entendermos o que significa essa expressão e como que a Europa passou esse período conhecido como a Belle Époque. Bom, ali no primeiro parágrafo fala: após o início do século XIX, a Europa passou por um longo período de paz, interrompido apenas por conflitos localizados e de curta duração. Então, os conflitos eram poucos, era rapidinho, então ninguém tinha muita noção do que estava acontecendo, então para eles estava tudo certo. Estava tudo tranquilo, estava a economia correndo tudo bem, estava nada que assim mudasse assim a vida, o cotidiano das pessoas. Nesse período, diversas inovações tecnológicas e científicas tiveram um grande impacto no cotidiano das pessoas e ampliaram a crença no modelo de civilização construída no continente. Então, como eu falo para vocês, eles acreditavam estar vivendo uma nova era, uma era civilizada, uma era diferenciada de modernidade tecnológica, tudo muito novo, novas ideias surgindo. Então, para eles estava tudo certo, apesar dos conflitos ali estarem ocorrendo ali por baixo dos panos, mas para o restante das pessoas estava tudo certo. Bom, no segundo parágrafo fala: assim, no final do século, o otimismo e a confiança se multiplicavam entre os europeus, caracterizando o período conhecido como a Belle Époque. No entanto, durante esse mesmo período, a instabilidade econômica e a paz no continente europeu passaram a ficar mais frágeis, pois as disputas entre as potências imperialistas ampliavam-se cada vez mais. Ou seja, as potências imperialistas como a Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Alemanha começavam cada vez mais, essas disputas estavam cada vez mais acontecendo, apesar dali na Europa estar passando por esse momento de tranquilidade, mas as disputas imperialistas ainda estavam acontecendo. O que nós vimos ali no capítulo 3 não tinha mudado em nada. Agora nós teríamos assim um novo país que também estava na disputa imperialista, mas agora estaria com mais força ainda, que é a Alemanha, que nós vamos ver aqui na página 292, quando nós falamos sobre as disputas entre as potências imperialistas. Bom, ali, como vimos no capítulo anterior, uma das principais disputas entre as potências imperialistas era pelo domínio de territórios coloniais, ou seja,
Imperialismo, o domínio de uma potência sobre um lugar que não pertence a ele, principalmente em lugares como a Ásia e na África. O crescimento industrial desses países estimulou a busca por novos mercados para seus produtos, né? Que nem eu falei para vocês, que nem a Inglaterra passou pela Revolução Industrial, ela precisava do quê? Ela precisava de mercado consumidor, precisava de expandir os seus negócios. Então acabava por acontecer esse imperialismo. Assim como novas fontes de matéria-prima para suas indústrias, também eles precisavam do quê? De matéria-prima, buscar mais matéria-prima para trazer para suas indústrias novas. Nesse contexto, criou-se a ideia de que a conquista de novos territórios coloniais era a solução para esses problemas. Eles acreditavam, então, que atrás de novos lugares, novos territórios coloniais, seria a solução para todos os problemas. Então, o imperialismo não iria parar, iria sempre continuar, porque eles acreditavam nisso, que tinham que conquistar novos territórios para conseguir cada vez avançar mais. Ainda durante as últimas décadas do século XIX, a Alemanha obteve rápido crescimento industrial e grande desenvolvimento mercantil e de sua marinha de guerra. A Alemanha conseguiu se unificar, conseguiu se transformar num país e começou as suas indústrias indústrias bélicas começaram a se expandir cada vez mais. Eles começaram a investir na indústria bélica, na sua marinha, começaram com esse pensamento diferenciado. Então, a Alemanha começou a ser uma concorrente para a Inglaterra e para outras potências. Ela já participava desse processo de imperialismo, mas agora ela viria com tudo, ela viria mais preparada. Bom, a disputa entre as potências europeias estimulou nesses países o avanço da tecnologia de guerra e da indústria bélica, gerando um crescimento de clima e tensão. Então, a Alemanha ela conseguiu fazer essa indústria ir para frente, ela conseguiu avançar com essa tecnologia bélica cada vez mais. O nacionalismo na Europa, nós vamos ver aqui na página 293. Bom, esse sentimento de nacionalismo na Europa também foi um dos fatores que contribuíram para a Primeira Guerra Mundial. Porque o nacionalismo, o que diferencia de você ser nacionalista é você ser patriota. Você ser patriota, você honrar o seu hino nacional, a sua bandeira, o seu país. Mas o nacionalismo é uma coisa muito exagerada, uma coisa assim, fora de base. Então era um problema. Tudo que é exagerado acaba se tornando um problema. E isso ocorreu na Europa. Ali no primeiro parágrafo, na página 293, nós vamos ver que o forte sentimento nacionalista no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial contribuiu para acirrar ainda mais as tensões entre as nações europeias. Isso estimulava a ideia de que os países imperialistas eram superiores aos demais, o que justifica o domínio de novos territórios. Então, o que eles acreditavam, esses países imperialistas, como a Inglaterra, a Alemanha, o Japão, os Estados Unidos, eles acreditavam que eles eram superiores aos outros países e que eles tinham o direito de chegar e tentar dominar outros lugares. Isso nós vimos no capítulo 3, lembra que eu falei para vocês? Na França, o nacionalismo se manifestou por meio de um sentimento de revanche contra a Alemanha. Por quê? Foi contra esse sentimento de revanche, porque ocorreu uma guerra chamada como Franco-Prussiana, quando os franceses perderam a Alsácia e a Lorena, que é um território muito rico em minerais, muito importante. Então, isso tudo despertou também aquele sentimento de nacionalismo. Poxa, eu perdi um território importante, então já estava meio que essa rivalidade acirrada entre a França e a Alemanha, então já era um problema. Na Alemanha, o nacionalismo teve como base o pan-germanismo, o que defendia a união dos povos germânicos para a formação de um império extenso e poderoso. O que eles acreditavam na Alemanha? Que eles formariam um império onde as pessoas tinham que ser exclusivamente ali alemãs, para conseguir dominar o mundo, né? Eles não queriam uma mistura com outras raças, queriam, como eu posso dizer, um império unificado, um império puro deles, né? E na Rússia também acontecia isso, só que na Rússia eles acreditavam na união dos povos eslavos, né? Uma união dos povos do leste europeu. No último parágrafo nós até vamos ver. Em parte do leste europeu, o nacionalismo teve como princípio o pan-eslavismo, movimento liderado pelo Império Russo, que propunha a união dos povos eslavos. Então, na Alemanha tinha essa questão do pan-germanismo, e no leste europeu, ali na Rússia, tinha essa questão do pan-eslavismo, né? Então, eram duas ideias, assim, parecidas, mas contraditórias entre si.
e também que iriam gerar conflitos para a Primeira Guerra Mundial, esse tipo de ideia. Esse tipo de ideia, então, está no nacionalismo exacerbado da Europa, né? Um nacionalismo que não tem nada a ver, uma coisa assim, fora de base. Outro conflito também importante que ocasionou antes da Primeira Guerra Mundial, que seria bastante importante, é o conflito que ocorreu nos Balcãs, né? Na região dos Balcãs, o nacionalismo estimulou ações violentas. A região era dominada pelo Império Austro-Húngaro e pelo Império Turco-Otomano. Porém, diversas minorias nacionais, como croatas, os bósnios, os ucranianos e os eslovenos, lutavam por sua independência. Eles pertenciam a esse lugar e o que eles queriam? Eles queriam independência. Por que eles queriam independência? Porque eles viam esse nacionalismo que estava ocorrendo na Europa e não queria ser dependente de outro lugar. Eles acabavam sendo dependentes ali do Império Austro-Húngaro e do Império Turco-Otomano, que eles queriam mudanças nacionais, eles queriam ser independentes. Isso também foi um dos motivos que contribuiu para o conflito da Primeira Guerra Mundial. No segundo parágrafo, nós podemos ver que um dos povos eslavos da região, os sérvios, já haviam se tornado independentes do Império Turco-Otomano, e tendo como base o pan-eslavismo, ou seja, eles se inspiraram nas ideias ali do leste europeu, ali da Rússia, né, do pan-eslavismo. Eles conseguiram se tornar independentes. Pretendia criar a Grande Sérvia, unindo povos eslavos que estavam sob o domínio turco e austro-húngaro. Esse movimento era apoiado pelo Império Russo, ou seja, o Império Russo, né, ali do leste europeu, ele que apoiava todo esse movimento. A Sérvia conseguiu ser independente com o apoio da Rússia. Essa nação eslava mais poderosa do período se considerava líder dos povos eslavos, ou seja, os sérvios acabavam se considerando ali, né, a Rússia era que contribuiu para a independência, né, então era toda essa questão. Entre os interesses russos em unir os povos eslavos, né, claro que os russos não eram bonzinhos, né, por que eles estavam contribuindo para que esses povos conseguissem a independência? Porque eles queriam que esses povos eslavos conseguissem independência. Nós vamos ver ali no último parágrafo. Entre os interesses russos em unir os povos eslavos em um único império estava de dominar a região dos Balcãs, incorporá-lo ao seu território, conquistando assim a cidade de Constantinopla e as saídas para o mar Mediterrâneo e para os estreitos de Bósforo e de Dardanelos. Ou seja, a intenção da Rússia não era só ser boazinha, ajudar na independência desses países. Ela queria o quê? Ela queria anexar esses países aos seus territórios. E ela queria saída para o mar Mediterrâneo também. Então ela estava ali contribuindo para que esses povos eslavos conseguissem a sua independência, né? Mas não era de boazinha, não. Ela queria anexar esses territórios à Rússia e a saída para o mar Mediterrâneo. Então, todos esses conflitos aqui também são conflitos que influenciaram bastante a questão para eclodir a Primeira Guerra Mundial, que nós vamos ver agora na próxima aula. Começa ali na página 294. Essa questão aqui dos conflitos, eu peço para que vocês leiam bastante, porque é um pouquinho complicado de vocês tentarem entender. Eu vou falar aqui de novo. Na Alemanha era o pan-germânico, povos germânicos, né? O que significa que eles queriam fazer a unificação dos povos germânicos ali, né? E a Rússia também. Então é um pouquinho meio complicado para vocês entenderem. Então eu vou pedir para vocês lerem de novo. Qualquer dúvida vocês perguntem aqui na plataforma. Eu vou postar um vídeo também para auxiliar, para que vocês consigam entender essa parte aqui do conflito dos Balcãs, porque é um pouquinho complicado para entender esses antecedentes da Primeira Guerra Mundial, mas não é impossível de se entender, tá? Qualquer dúvida vocês me perguntem aqui na plataforma. Até a próxima aula.